Pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Mesquita, trabalho com filosofia e com sociologia e vamos aqui para o terceiro vídeo dessa série que fala sobre trabalho. Estamos trabalhando aqui com o assunto de sociologia do SSA 2. Minha gente, essa terceira ficha que eu mandei para vocês, são apenas termos usuais do dia a dia. Vários desses termos nem são trabalhados em livros didáticos. Alguns trabalham, outros não trabalham. É o tipo de informação que a gente aprende conversando com pessoas que estão resolvendo a própria vida ou estão falando do próprio emprego ou sobre a própria condição do trabalho. Só que eu vejo que algumas pessoas não sabem isso ainda, né? É um conhecimento que um adolescente de 14, 15, 16 anos já deveria saber, alguns não sabem, mas vale a pena a gente revisar aqui. São coisas do dia a dia que um adulto trabalha, que um adulto lidar com esse tipo de coisa, convive do dia a dia, né? Então vamos falar aí sobre termos que são muito comuns quando a gente fala de trabalho e contemporaneidade, a vida do trabalhador nessa sociedade capitalista do século XXI. Então vamos lá para alguns termos. Alguns serão novidade, outros não, né? Mas, de qualquer maneira, os detalhes principais estão na ficha de vocês. Então, vocês podem ir lá na ficha e reler isso aí com mais calma. Não vou falar de nada que esteja fora da ficha, né? Trabalho e emprego. Nada muito importante aqui, mas é uma diferenciação que ajuda a pensar sobre o assunto, né? Trabalho é toda ação intencional. E emprego está ligado a cargo e carreira. Ou seja, uma dona de casa, ela não tem um emprego, mas definitivamente o que ela faz ali na casa dela é o trabalho dela. Ela não tem horário de começar e sair, ela não tem 13º, muitas vezes ela não ganha salário nenhum. É trabalho, sem a menor sombra de dúvida, porque está ligado à realização pessoal, sentimento de utilidade, função social, mas não tem plano de carreira, não tem 13º, aposentadoria, férias, então não é emprego, né? Muitas vezes alguém que está engajado em algum trabalho religioso ou numa ONG, não é um emprego, porque não tem todos os benefícios e direitos trabalhistas, né? Mas é trabalho. Existe ali intenção, existe utilidade social, existe sentimento de importância, de valor dado ao trabalho que a pessoa está fazendo. Então, essa é a diferença. Não é muito difícil, né? Outros dois termos, também muito comuns, às vezes as pessoas não sabem. Qual a diferença de um trabalho formal e o trabalho informal? O mercado de trabalho formal é um trabalho que existe ali uma documentação e um acordo que garantam direitos trabalhistas. Então, alguém que está empregado no mercado de trabalho formal, normalmente foi feito um acordo, houve ali assinaturas, e a pessoa ele está empregado no trabalho formal. O trabalho informal é quando não há nenhum acordo entre empregador e empregado, não existe nenhum amparo legal. A pessoa realiza ali o trabalho dele, presta algum serviço, recebe a remuneração por aquilo, mas não existe nenhum acordo que ligue ou que garanta direitos trabalhistas, nem do trabalhador com um possível chefe, um possível empregador, e também não existe nenhuma ligação dele com o Estado, né, com o país, com os órgãos de seguro social. Muitas vezes o autônomo o autônomo é o que a gente chama autonomia, né? O autônomo é aquela pessoa que não tem essa ligação com ninguém, então ele está dentro do trabalho informal. Pode ser tanto um empresário, porque ele não tem um chefe, como as pessoas que estão dentro do que a gente chama de subemprego, que são os empregos que não têm, como a pessoa não conseguiu entrar dentro do mercado de trabalho formal, trabalhar por uma empresa ou para um empregador, então ele precisa fazer bicos ou trabalhos que talvez não garantam para ele nenhum salário mínimo, né?
ou a pessoa trabalha em condições degradantes, sem a dignidade correta, ou em condições que atentem contra a saúde psicológica ou física dele, né? Aí nós chamamos de subempregos. O que é a CLT? CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Surgiu na época de um presidente chamado Getúlio Vargas. Ele criou o maior conjunto de leis trabalhistas que o Brasil jamais teve, vigente até hoje, e é um conjunto de leis que garantem os direitos trabalhistas, né? Tanto que quando um trabalhador ele é contratado por um empregador, aí nós dizemos que ele é um trabalhador CLT, ou ele está na CLT, né? Ele não é nem temporário e nem é trabalhador informal. O trabalhador CLT, ele está num regime de mercado, ele está dentro do regime do mercado de trabalho formal. Por quê? Porque CLT é o nome que nós entendemos aqui no Brasil pelo conjunto de leis que garantem os direitos trabalhistas. É um trabalhador CLT, né? Mas esse nome é um nome informal, né? A CLT realmente é um documento que traz ali quais são os amparos legais que alguém tem, né? Se o trabalhador ele se sente prejudicado, ele acha que não recebeu todos os benefícios, bonificações ou remunerações corretas, se ele acha que ele não é bem tratado ou se ele acha que não tem os direitos dele atendido, então ele tem que buscar ali a CLT e ler o que ele tem direito ou não, o que o chefe dele tem direito ou não de cobrar, o que ele tem direito ou não de dizer sim ou não, até onde vai os direitos e as demandas dele, né? Lá na CLT. Carteira de trabalho. Carteira de trabalho é um documento, também chamado de CTPS, né? A Carteira de Trabalho e Previdência Social. Sempre que alguém é contratado no regime CLT ou num regime temporário, sempre que ele é contratado dentro num trabalho formal, né? Então ele precisa, o empregado precisa entregar para o empregador a sua documentação trabalhista, né, que é a carteira de trabalho. Então chega ali o empregado, entrega esse documento para o empregador e o empregador vai anotar ali, é um registro que formaliza que aquela pessoa está sendo contratada, né? A partir daquele momento, o empregador confirmou para o Estado brasileiro que foi feito um acordo ali entre a pessoa que vai prestar o serviço e a pessoa que vai receber o serviço. Tranquilo? A carteira de trabalho é um documento de papel, uma carteirinha assim, tem várias paginazinhas, ela tem a capa vermelha, mas esse documento de papel não é necessário hoje, já existe a forma eletrônica. Se não me engano, a carteira de papel só é exigida realmente, ela de papel, a pessoa tem que tirar e ter a de papel quando ela vai fazer um intercâmbio e ela vai para outro país e ela vai trabalhar lá, aí eu sei que nesse regime é exigido assim. Mas para um trabalho aqui no Brasil não existe a necessidade da carteira de papel realmente, só em condições especiais. A pessoa ela pode baixar um aplicativo no celular e é tudo feito eletronicamente. Salário mínimo, termo muito comum aí também, né? Todo mundo deve saber, sempre que o trabalhador ele é empregado num sistema de trabalho formal, ele tem a carteira dele assinada lá e tudo é documentado, então, a partir desse momento, o empregado ele não pode receber abaixo do salário mínimo. Isso é um direito garantido pela CLT, pelo conjunto de leis que amparam o trabalhador brasileiro, né? Se você contratou alguém, essa pessoa pode receber qualquer valor, menos abaixo do salário mínimo. O salário mínimo muda todo ano, ele é reajustado de acordo com a inflação do ano anterior, né? Então, sempre quando é janeiro ali, o salário reajusta. Existe um cálculo que diz o mínimo que o governo tem que reajustar do salário mínimo. O governo pode escolher reajustar aquele mínimo que o cálculo exige ou ele pode aumentar
o quanto ele quiser esse salário mínimo aí. Esse salário mínimo ele não é engessado, né? Existem pessoas que poderiam estar aumentando esse salário mínimo aí. FGTS. O que é o FGTS? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que é isso? Todo mês o empregado ele está trabalhando ali, né? Todo mês não o empregado, mas o empregador, o chefe tem que fazer um cálculo de 8% do salário do empregado dele. Ele pega esse dinheiro, ele não tira do salário do empregador. Ele pega esse 8% e deposita numa conta de um banco que é chamado de FGTS. Todo mês o chefe tem que depositar o equivalente a 8% do salário do empregado numa conta. O empregado não pode mexer nessa conta, mas existem algumas situações especiais que são garantidos por lei que se o trabalhador tiver determinados problemas, aí ele pode ir lá no banco e ele pode sacar esse dinheiro, né? Digamos que depois de trabalhar vários anos, o empregado ele tem lá R$600 de FGTS, ou seja, todo mês o chefe dele depositava o equivalente a 8% do salário dele numa conta chamada FGTS. Depois de um tempo, essa conta vai ter 200, 400, 600 mil reais. Dependendo da situação, o empregado ele pode chegar lá e quem define isso é o governo, né? O que é a Previdência Social e o INSS? A Previdência Social é um órgão. A Previdência Social é um programa do governo. É um programa do governo que tem a função de ajudar trabalhadores que entraram em determinadas dificuldades. Você se tornou inválido, ou você está velho demais e precisa se aposentar, ou você é um pensionista, né? Alguém da sua família morreu e agora você vai receber o salário daquela pessoa, dependendo da situação. Se você é um aposentado, se você ficou inválido, se você está afastado temporariamente, se você aposentou, então existe um órgão do governo chamado de Previdência Social, que ele é uma forma de seguro social, de proteção social a determinadas pessoas que têm problemas econômicos. Então, você sofreu algum problema que te impossibilite de trabalhar, aí vem lá a Previdência Social e passa a te pagar, né? Quem determina isso é a lei. A lei determina que, dependendo da situação tal ou X, se você teve algum problema, aí vem lá a Previdência Social e ela passa a te pagar. Então, a Previdência Social é um programa do governo. É um programa do governo que tem a função de segurar, de amparar pessoas com dificuldades econômicas. Existe um órgão dentro do governo que é chamado de INSS, né? É um instituto, é o Instituto Nacional de Seguro Social. Este órgão ele tem a função de administrar o dinheiro da Previdência Social. Vou dar um exemplo aqui. Todo mês os trabalhadores ativos, né, eles depositam. Todo mês o governo tira um pedacinho do salário dos trabalhadores formais e coloca e joga lá na Previdência Social, que é um programa de seguro social, né? Então todos os trabalhadores estão ao mesmo tempo do Brasil pegando um pedacinho do salário deles e jogando lá nesse programa, a Previdência Social. Aí vem o INSS, que é um órgão do governo, e ele administra esse dinheiro, né? Sempre que chega um pedido de aposentadoria, olha, eu já trabalhei o tempo necessário para me aposentar, eu contribuí não sei quantos anos com a Previdência Social. Aí eu vou lá no INSS, o INSS vai analisar os meus papéis para saber se eu mereço ou não receber o dinheiro da Previdência Social através da aposentadoria, né? Talvez, digamos que eu tenha uma doença incurável,
e a lei diz que quem tem essa doença pode se aposentar e receber o dinheiro. Ou seja, eu vou no médico, o médico vai me dar uma papelada lá, confirmando que eu tenho aquela doença, que eu tenho aquele problema. Eu vou levar essa papelada lá no INSS, que é o órgão do governo, e esse órgão, né, os especialistas lá vão analisar para ver se a minha condição é uma condição que eu já posso me aposentar por causa desse problema incurável, que não me permite mais trabalhar, ou se eu não vou poder receber. Então, a Previdência Social é um fundo que recebe o dinheiro e tem como função cuidar das pessoas que têm algum tipo de problema econômico, que impossibilitaram ou que por algum motivo merecem receber o dinheiro lá da Previdência Social. Quem administra, quem controla o dinheiro que entra e que sai, quem controla o dinheiro dos contribuintes que estão contribuindo com a Previdência Social e que decide quem vai receber os benefícios é o INSS, é um órgão, né? Existe um ministério que cuida do INSS, quem cuida disso é o governo vigente, ele escolhe as pessoas que vão lá cuidar, né? A Previdência Social garante, entre outras coisas, as aposentadorias por tempo de contribuição, quem contribuiu lá durante décadas, o tempo necessário, se aposenta, aposentadoria por idade ou invalidez. Então, dependendo da sua doença, da sua deficiência, da sua condição especial, mesmo você não tendo contribuído, a lei garante que você pode se aposentar. E aí o INSS vai avaliar ali a sua situação e você vai poder se aposentar ou não, passar a receber o dinheiro que existe lá na Previdência Social. Pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, que são temporários, né? Pensão de morte, dependendo da sua profissão, né? O militar, por exemplo, existem leis que permitem, né, que filhas ou esposas de militares, dependendo da situação, eles fiquem recebendo uma pensão ali por causa da morte do funcionário ali que estava servindo como militar, né? Existem outras situações também, né? Funcionário público e funcionário privado. Funcionário do setor privado é quando o dono da empresa é alguém físico, é uma pessoa de verdade, né? Um funcionário do setor público é quando existe uma empresa e essa empresa é do Brasil, é do Estado, né? Então, por exemplo, uma escola pública, o dono da escola é o próprio Brasil, é o Estado, né? É o Estado brasileiro. Uma escola particular, o dono da escola é uma pessoa ou um grupo de sócios, né? Que a gente chama de SA, Sociedade Anônima, é um grupo de pessoas que administram aquela escola. Então, se o órgão é privado, existe uma pessoa que é dona daquela escola. Se o órgão é público, o dono da empresa é o Estado brasileiro. O objetivo principal de um órgão privado ou uma empresa privada é lucrar. Sempre o objetivo principal de uma empresa privada é lucrar. A pessoa abrir uma escola, uma farmácia, um hospital, o objetivo principal dele ali é lucrar. Ele vai oferecer um serviço à sociedade, a sociedade vai pagar direto a ele por aquele serviço. Se você tem condição ou não de fazer uso daquele serviço, é problema seu. Aquele servidor privado ali, ele só vai oferecer o serviço dele mediante o pagamento que ele exigir. Então, ele só vai fazer uso daquele serviço quem tiver condições de pagar. Quem não tiver vai ter que procurar um outro serviço mais barato, um órgão público que não exige pagamento, ou você fica sem a prestação do serviço. Os órgãos privados, eles são os principais responsáveis pela economia. A economia de um país existe, ou seja, o mercado, ou seja, o dinheiro circula principalmente. Existe emprego, salário e serviços em um país, principalmente por causa do setor privado.
Não existe um país onde não existe um país hoje desenvolvido em emergência, né, onde a principal roda da economia não gira em torno do setor privado. O setor público é quando a empresa pertence ao Estado, pertence à nação, ao país. Normalmente está ligado ao setor público serviços essenciais. Normalmente, por exemplo, você não vai encontrar um país onde a polícia ou o exército ou o INSS seja totalmente privatizado. Normalmente esses órgãos são do governo. Alguns países se propõem a oferecer outros serviços também, como, por exemplo, escolas e hospitais. Em alguns países é praticamente inexistente. Por exemplo, nos Estados Unidos é quase inexistente os hospitais públicos. Todo mundo que vai para um hospital ele vai ter que pagar um serviço privado ali, né? Aqui no Brasil nós temos uma fortíssima rede de setor público de ensino. Nós temos desde universidades a institutos técnicos e até escolas que vão desde o ensino infantil até o ensino médio, tudo público, né? Então, você não precisa pagar nada. Você conseguindo uma vaga ali, você vai receber o serviço inteiramente gratuito, né? Normalmente os trabalhadores do setor público no Brasil, eles têm mais benefícios como aposentadoria, licença, estabilidade no emprego do que as pessoas do setor privado, né? Uma característica do setor público aqui no Brasil. Flexibilização do mercado de trabalho. Esse é um termo que costuma cair no SSA. O que significa flexibilização do mercado de trabalho? Existe uma constante luta entre trabalhador e empregador. Por quê? Porque a principal função do empregador é lucrar, a principal função do órgão privado é conseguir lucro. Ou seja, ele vai pagar todas as despesas da empresa dele e no final ele quer que sobre dinheiro. Esse dinheiro que sobra é o lucro dele. Ele precisa que a empresa dele funcione de uma maneira tal que sobre a maior quantidade possível de lucro. Quanto mais uma empresa privada lucra, dentro dessa nossa lógica capitalista aqui, quanto mais essa empresa privada lucra, melhor ela está andando, mais sucesso ela está fazendo, né? O problema é que a maior despesa, normalmente, que uma empresa tem, são os salários dos funcionários. Então, assim, se você é obrigado pelo Estado a pagar salários altos, consequentemente, inevitavelmente, o seu lucro vai ser pequeno. Se o governo afrouxa as leis com relação a salário, o maior beneficiado são as empresas privadas, porque pagar salário é caro. Quando você não precisa pagar salários caros, você tem um lucro, é mais fácil de você obter lucro. Então, existe uma luta constante. Os trabalhadores que querem salários que garantam uma melhor dignidade de vida e um maior acesso aos bens de consumo. E do outro lado tem os empresários, que são os responsáveis por gerar a economia, que são os responsáveis por fazer o dinheiro aparecer na sociedade, mas que estão presos porque precisam pagar salário e isso diminui o lucro deles, né? Então existem os trabalhadores, que são a força motriz da sociedade, e do outro lado tem os geradores de emprego e os geradores de dinheiro, né, que brigam para que os salários sejam menores. Então existe essa gangorra, que são os dois motores da economia, né, a força de trabalho e o gerador de dinheiro, né? E no meio disso, tentando equilibrar para que nenhum dos dois exagere nos próprios direitos e isso destrua a economia do país, quem está no meio é o Estado, que tenta regular as leis trabalhistas. Um Estado equilibrado, ele vai tentar equilibrar isso para que nenhum dos dois exagere. Se algum dos dois exagerar, acontece o que a gente vai ver aqui. Se acontecer um rigor demais das leis trabalhistas, ou seja, as leis trabalhistas jogarem peso demais nas costas dos empresários, o que acontece? Um aumento exagerado dos direitos dos trabalhadores. Se os trabalhadores tiverem direitos demais, benefícios demais, o que acontece?
existe uma maior dificuldade ou talvez até um impedimento de abertura de novas empresas. Se o Estado brasileiro dá direito demais para os trabalhadores, então as pessoas que querem abrir empresas não conseguem abrir essas empresas. Então vai haver uma diminuição na geração de dinheiro e uma diminuição na geração de novos postos de trabalho. Diminuição de riquezas, porque não tem uma empresa ali movimentando e gerando lucro, né? Então, aumenta o desemprego, aumenta a quantidade de trabalhadores autônomos ou em subempregos, existe menor pessoas amparadas pelo INSS, menos pessoas contribuindo para o INSS e assim por diante, né? Então, se existem leis trabalhistas demais, existem menos empresas abrindo e menos empresas contribuindo para o INSS e movimentando a economia. E se o Estado não manejar isso direito e ela tiver muito pouco rigor nas leis trabalhistas, o que acontece é uma diminuição exagerada no direito dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores passam a não ter direito nenhum. Toda a liberdade é dada ao empresário. Se você não dá direito ao trabalhador e você dá liberdade demais ao empresário, o que acontece? Isso estimula que as empresas explorem os trabalhadores. Gente, é inevitável. Quando o Estado dá liberdade demais para o empresário, ele não vai fazer caridade, nunca. Ele sempre vai visar o lucro. Se o Estado dá liberdade demais ao empresário, esse empresário ele vai fazer uso dessa liberdade e vai explorar os trabalhadores. E ele vai se sentir livre porque ele vai dizer, eu estou só seguindo a lei me possibilita isso, então não estou errado. E aí o que ele vai fazer? Ele vai abaixar os salários, ele vai aumentar as horas de trabalho, enquanto o Estado possibilitar, ele não vai oferecer condições de qualidade de vida, de clima de ambiente, que possibilite uma boa vida dentro da empresa. O trabalhador vai se sentir inseguro. Por quê? Porque se ele reclamar, ele vai ser demitido. Porque até demitir é difícil. Porque quando você demite alguém sem justa causa, a empresa é obrigada a pagar vários benefícios, porque você mandou alguém embora sem uma justificativa clara. Se você tira esse amparo do empregador, e como sempre existem pessoas desempregadas, então o empregador vai demitir as pessoas com mais facilidade. Então o empregador ele nunca vai poder reclamar, nunca vai poder reivindicar, porque se ele reclamar, ele é facilmente substituível. Então, um governo saudável, um Estado saudável, ele tenta manejar entre os direitos dos trabalhadores e ele tenta manejar entre muito ou poucos direitos para os trabalhadores. Se você der direitos demais para os trabalhadores, você sobrecarrega o empresário. E aí o empresário não consegue abrir novas empresas e novos postos de trabalho. Se você não dá direito para os trabalhadores, então o empresário que sempre vai visar o lucro, ele vai explorar e vai jogar uma carga de trabalho exagerado nas costas dos trabalhadores. Então é necessário equilibrar entre o benefício que os trabalhadores e o benefício que os empresários podem ter. Se o governo não souber equilibrar isso, acontece um caos social, né? Precarização do trabalho. Precarização do trabalho é quando o governo ou o Estado não consegue garantir devidamente o direito dos trabalhadores, ou não consegue fiscalizar isso. Precarizar os trabalhos é quando o trabalho passa a oferecer baixa qualidade de convívio dentro do trabalho, né? Desestabilização do mercado de trabalho também é um termo que costuma cair no SSA. Desestabilização é quando o empregado não se sente estável no trabalho, ele está constantemente sob estresse ou sobre a perspectiva de que será demitido, ele não tem segurança para trabalhar ali dentro, né? Ele se sente instável. Normalmente a precarização e a desestabilização do mercado de trabalho acontece quando não existem leis que garantam, mesmo que em idade avançada o trabalhador se mantenha no trabalho, dificuldade de conseguir uma boa qualificação e se melhorar tecnicamente, dificuldade de adquirir experiência, né?
o que é muito difícil também, facilidade de reposição do trabalhador, como sempre existem muitos desempregados, se for fácil demitir empregado, então esses empregados que não demonstram bom desempenho ou que diminuem no desempenho, eles vão sendo colocados para fora, né? Escassez nos postos de trabalho. Escassez no posto de trabalho é desemprego, né? Vamos falar aqui sobre as formas de desemprego, que esse vídeo já está bem longo. Formas de desemprego. Existe o desemprego conjuntural e estrutural. O emprego conjuntural, ele é gerado em crises econômicas. Aconteceu uma crise econômica, diminuiu a geração de riquezas de consumo. Como existe uma menor quantidade de riquezas de consumo, então diminui os postos de trabalho. Várias pessoas começam a ser mandadas embora porque as empresas não estão conseguindo lucrar o suficiente para pagar vários funcionários. Então, o desemprego conjuntural, normalmente as crises vêm e passam. Então, os postos de trabalho dos desempregos conjuntural, normalmente eles retornam. Vem a crise, várias pessoas são demitidas, a crise passa, essas pessoas conseguem novamente seus postos de trabalho. O desemprego estrutural é um desemprego que acontece quando surge uma nova tecnologia que substitui aquela mão de trabalho, aquela mão de obra, né? Aquele posto de trabalho. Esse é um tipo de desemprego que não tem retorno, porque aquela tecnologia vem para ficar. Então, existe uma fábrica que emprega várias pessoas. Aí aparece uma máquina que consegue fazer o trabalho de metade daquelas pessoas. Essa metade dessas pessoas vão embora. A tendência é que todas as empresas que podem comprar essa máquina vão comprá-la. E essa máquina nunca mais vai ser substituída. Então, essas pessoas não serão mais contratadas. A tendência é que cada vez mais não exista mais esse tipo de emprego, porque sempre vai ter uma máquina para fazer o trabalho dela ali. Então, o desemprego conjuntural é sazonal, ele passa, e o desemprego estrutural não passa, é uma substituição definitiva da mão de obra humana. Empregabilidade é a capacidade que um funcionário tem de, por causa das suas habilidades ou da sua qualificação, conseguir e manter-se no emprego. É a empregabilidade. Tranquilo, pessoal? Falamos aí de vários termos comuns do dia a dia do mundo do trabalho, né? Normalmente eles são do senso comum, eles são cobrados no meio dos textos da prova, e o aluno precisa ter uma certa intimidade com eles aí. Tranquilo, pessoal? Nada muito difícil, não é isso? Escutem o vídeo, leiam a ficha. Qualquer dúvida, é só falar comigo.